Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. 12 jogos que eu não acendo essa luzinha aqui atrás. O Atlético demite o treinador, o Atlético ainda faz cálculo com a metade da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro concluída, o Atlético faz cálculo sobre rebaixamento e vive uma guerra civil nesse momento. E pouco antes do anúncio da demissão do Gabriel Milito, eu postava lá no X, eu já estou na transição de não falar Twitter, postei lá no X, que independentemente da decisão tomada sobre treinador, se o Bragantino empata amanhã e decide que o Galo não irá cair, se o Atlético consegue ainda classificar ou não para a Sul-Americana, se o Atlético anuncia amanhã um outro treinador, nada disso pode servir como cortina de fumaça, principalmente da necessidade de investimento para o ano que vem. Porque o que nós vemos hoje é que nós temos um time com data de validade. Se não ganha desde outubro é um time que já chegou capingando ali em outubro, é porque não tivemos investimento suficiente para ter time por uma temporada inteira. O treinador olhar para o banco e não ter opção. O treinador tem que fazer band-aid. Então, se surgiu o assunto que o orçamento é preocupante, né? Eu vou pegar o termo correto aqui, que foi utilizado, até para não utilizar a palavra errada nesse momento. Postei aqui no X. Permanência na Série A, os principais SAFs do Brasil prevê um orçamento duro, segundo a entrevista do Rafael Menin. Orçamento duro para 2025. Nós não podemos ter cortina de fumaça nesse momento. De um modo geral, o comportamento no futebol é esse. No Atlético acontece demais. Jogar uma bomba de fumaça do Batman para sumir todos os problemas temporariamente para a torcida. Então, para mudar as manchetes dos veículos de comunicação, para que os torcedores tenham um efeito manada nas redes sociais, esquecendo o que estamos vivendo, você pode ter certeza que nas próximas horas, não só a demissão do Gabriel Milito, mas alguma outra coisa vai surgir para que haja uma distração do atleticano, para que não tenhamos a cobrança necessária de quem mais importa. Por quê? Nós cobramos os jogadores, nós cobramos o treinador, ele foi demitido. Certamente agora virá uma cobrança sobre os cargos como o do Vitor. Mas como a cobrança vai chegando em patamares mais altos e alcançando os donos do clube, não tem que alcançar o Sérgio Coelho, alcançando os donos do clube, aí ativam o botão de emergência. Pega o martelinho, quebra o vidro e aperta o botão de emergência, que é a cortina de fumaça. Aquilo que causará uma distração no torcedor para que ele não toque no assunto de cobrança, seja do momento atual e principalmente para 2025. Ora, gente, a cortina de fumaça ela existe. Não acredito que vai funcionar com o Milito porque tem rodada amanhã e tem rodada fim de semana, rodada importante. Mas que vão tentar de todo jeito, eu acho que vão até acelerar essa negociação com o treinador falando, não, mas ele vai assumir só no ano que vem, mas pelo menos anunciar, eu acredito. A não ser que qualquer nome que seja, que o Atlético procurar nessa quinta-feira, o cara fala assim, mas peraí, você está dependendo de resultado aqui, eu tô olhando aqui, você está dependendo de resultado? Então faz o seguinte, meu amigo, decide o seu futuro, você vai ficar na A, se você vai conseguir um torneio continental, para depois a gente conversar. E já que a gente está falando de futuro, o que não pode acontecer de jeito nenhum é chegar para o treinador e prometer o céu de brigadeiro, mundos e fundos, milagres, reforço, sendo que depois não fará nada. Por quê? Mas, Faio, é assim que a gente vai convencer um nome bom. Mas o cara vai sair em março e abril, porque a gente já viu esse roteiro. Fizeram isso com o Filipão lá atrás, o Filipão depois não entregou o resultado e saiu puto, e lá depois na Rádio Gaúcha ele falou, mas peraí, não cumpriram o que prometeram. Com o Cudê foi a mesma coisa. Não adianta prometer o que não vai entregar para o treinador. E pelo discurso que a gente está vendo,
não vão entregar muito. Eu estou apostando talvez num time inferior ao que nós tivemos esse ano. Já que não tem Libertadores, já não é o primeiro ano da NMRV, a bilheteria não será a mesma coisa, dinheiro com premiação não vai ser a mesma coisa. Início de ano gostam de fazer uma vendinha ou outra. Eu estou me preparando para que eu não tenha um choque muito grande em um time inferior. Vamos usar o discurso do time, seremos criativos. O Atlético sendo criativo é o Atlético contratando o Fábio Gomes para o lugar do Diego Costa. O Atlético sendo criativo talvez é pegando um cara que está numa reta final de carreira como o Godin, por exemplo. Eu temo demais. Pegando o Allan Kardec, aquela janela de julho de 2022 foi um fiasco que a gente demorou a consertar depois. O meu post lá também no X é o seguinte: o Bahia está prometendo investir ainda mais no ano que vem. Bahia que decide o destino dele agora também no fim de semana, se vai para a Libertadores ou não, mas independentemente disso já cravou. Os investimentos serão graduais. O meu vídeo sobre SAF aqui no Atlético, quando já estava para bater o martelo da SAF, que definiu que não era o Peter Grieve, que os investidores seriam atleticanos, eu lembro de uma fala minha no vídeo que era o seguinte: por que eu quero alguém que já é do mundo do futebol? Porque eu contra-argumentava com quem falava, olha, seremos clubes satélite, falava assim, olha, eu prefiro alguém que saiba mexer com o futebol de uma maneira diferente, de uma ótica diferente, de quem teve aqui a vida toda. Eu lembro do podcast do Cachorrada com Sete Câmeras, que ele foi contando o caso, aí ele falava, em 2001 tava eu, fulano e fulano na direção, aí nesse jogo tava a gente assim no camarote, depois ele falou, mas administrações passadas, foram 7. Gente, eu não tenho mais nada contra o Sérgio, diante de Deus, meu coração hoje é puro contra qualquer mágoa. Mas eu falei, Sérgio, mas como é que fala de problemas do passado se a vida toda são as mesmas pessoas no clube? O Sérgio Coelho está lá há 30, 40 anos, o Ricardo Guimarães, uma vez eu fui entrevistar o Guilherme Pança e falou assim, Rafael, o dia que eu falei, sai ou não sai do Galo e tal, falaram assim, vai nesse endereço aqui. Bati na porta, era o Ricardo Guimarães em 1999, garantindo a permanência do Guilherme. Os meninos estão lá também, moleque não, já tinha 21 anos, mas eu lembro deles de 2006, lá dos amigos do Galo. Como eu citei, o Sérgio Sete Câmara, o Calil estava aqui desde a década de 80. Então, o futebol, gente, aqui na associação, é a mesma turma desde sempre. A gente faz base do mesmo jeito hoje, a gente faz futebol do mesmo jeito hoje, a gente faz tudo do mesmo jeito hoje e não mudou nada. A diferença é que tem dono fazendo do mesmo jeito que a associação fazia no passado. Pega o trabalho do Damiani lá na base. Tá muito pior do que era no passado. Tá muito pior. Porque agora, além da gente não entregar resultado, não entregar jogador, a gente não entrega resultado de conquistas também. Pelo menos esse ano conseguiu perder a final do Sub-20 para o América, porque nem final estava chegando, nem Copa do Brasil das categorias o Galo estava disputando. Então acabou com a categoria de base, o futebol feminino acabou, e a gente, como falou o Simões da Itatiaia, a gente, se não vencer o Atlético Paranaense, temos a pior campanha desde que o Galo voltou para a primeira divisão do futebol brasileiro. Os passos que demos para trás é de associação, não tem nada de modernidade e esses termos modernos aí da SAF não, cara. Mas voltando, o Bahia está investindo, e eu falava assim, queria alguém do futebol, da área de futebol que vai dar uma olhada diferente. O Botafogo não precisava, mas falou que vai investir. Palavras do dirigente. Acabou de ganhar uma Libertadores, eu poderia falar assim, mas eu gastei muito, agora que nós conseguimos a conquista, nós precisamos recuar. Ele falou, não, eu vou trazer mais reforço. O lado de cada Lagoa em Belo Horizonte tá gastando, oferecendo salário, tá botando dinheiro, por quê? O clube é meu. Eu ganhei o clube, eu ganhei os ativos dos jogadores que estão dentro dele. Ganhei os prédios, tudo. No caso do Galo ainda tem um estádio. Então eu só comprei os prédios aqui com descontinho à toa. SAF do Bahia, a SAF do quem que é a outra que eu falei que vai ter investimento agora? Fugiu aqui.
Bahia, o Botafogo e o Cruzeiro. As três anunciando mais investimentos para o ano que vem. E a nossa, um orçamento duro que está prevendo. Gente, SAF é uma coisa muito séria. SAF não é brinquedo de 3 anos. SAF, você pegou algo que representa muito a vida de milhões de pessoas para a eternidade. Passou a ser coisa citada em testamento. É seu, é para a vida toda. Não é fazer uma gracinha 3 anos, uma foca que bate a bola lá depois e acaba o espetáculo, não, gente. É sério demais o que a gente está falando e tocaram como se fosse algo que só precisava de uma gracinha 3 anos. Só ter conseguido o que eu quero e pronto. Não. Se não conseguia fazer algo de longo prazo, deixasse para alguém. O Atlético volta a fazer cálculo de rebaixamento depois de quanto tempo? Desde 2011 o Atlético não fazia cálculo contra rebaixamento. E a gente vai chegar na última rodada fazendo cálculo contra rebaixamento. É um absurdo máximo. E falando que o orçamento será duro para o ano que vem, já adiantando para a torcida que, olha, prepara para o time do ano que vem. E sabe qual que é a maior preocupação nesse momento? Esse vídeo aqui. Esse vídeo será levado para eles e mostrado. Olha que absurdo. Sabe qual que mais vai incomodar? O texto do Frossar. Sabe o que mais vai incomodar? O Fred Melo Paiva pintado no muro. Parem de se apequenar, cara. Vocês pegaram uma instituição gigante com milhões de pessoas. Vocês são donos do mundo. Vocês são donos de coisa na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Vocês são bilionários. Parem de se apequenar. Entendam o tamanho de vocês, a importância de vocês, o que vocês assumiram aqui no Atlético. Fica mais feio ainda. Brigar contra o rebaixamento é muito feio. Mas se gastar tanta energia com coisa pequena, fica mais feio ainda para vocês. Para de gastar energia com Alexandre Calil. Calil saiu do Atlético tem 10 anos. O Calil não é político mais. O Calil não é candidato mais. O Calil tá um velho andando de moto na cidade, gente. Tanto que foi uma das cortinas de fumaça em diversos episódios. Comecem a viver a vida de vocês, esqueçam o Alexandre Calil para lá, pelo amor de Deus. O atleticano já percebeu quando é utilizada a cortina de fumaça. E mais um post meu do X, quando a gente critica, a diretoria entende como um Calilzete, amante do Calil, defensor do Calil. Eu tô cagando pra Calil. Chamei Calil para o Cachorrada Podcast aqui 3 vezes. Não veio, se eu tivesse alguma moral com ele, teria vindo, não veio. No mesma semana eu tava no podcast do outro aí, assim como foi com o Ricardo Guimarães e Rafael Menin. Então eu não tenho lado nessa brincadeira não, meu lado é o Atlético. Todos vocês, o que eu citei de um lado e de outro, todo mundo eu convidava. Não vinha, na mesma semana eu tava dando entrevistas em outros podcasts, outros videozinhos. Porque eu não tô nem aí se é presidente que saiu há 10 anos, se é o que tá agora, para mim é Atlético. E é isso que importa. Mas vocês não entendem o cargo de vocês. Vocês não se preocupam com o cálculo do rebaixamento agora. Vocês se preocupam com as manchetes e com o texto que está falando sobre vocês. Amanhã ninguém deles vai pegar a tabela de classificação do brasileiro, não. Vai pegar o texto do Frossar para disparar contra ele. Quando vocês começarem a entender a importância do papel que vocês assumiram, o tamanho da instituição que vocês assumiram, aí a coisa vai começar a fluir. Vocês vão parar de se preocupar com manchete, do que estão falando e quem está falando, e vão começar a focar no futebol, o que está dando certo e o que está dando errado. E repito, vocês estão me vendo agora como inimigo. E eu estou falando como alguém que quer vocês colecionando títulos. Eu quero aquela Arena MRV perfeita, cara, fluindo, dando tudo certo, sem crítica. Eu quero vocês colecionando títulos, sendo gestores carregados pela torcida na porta da sede. Vocês não percebem que nós não somos inimigos dessa visão, nós queremos o sucesso de vocês. Só que qualquer um que fala tá errado, vocês passam a encarar como inimigos. Infelizmente, e é um comportamento até de certa forma do futebol. No mundo do ego e da vaidade aí, quando fala demais, todo mundo passa a enxergar como inimigo mortal.
Bom, vamos lá agora falar de futebol, né? Eu não queria falar sobre Gabriel Milito primeiro, porque senão eu estaria fazendo a cortina de fumaça. Mas o Milito, qualquer treinador do futebol mundial, 12 jogos sem vencer, ele cai. Perder as 2 finais de Libertadores do Copa do Brasil, ele não cairia se ele estivesse na zona de Libertadores. Mas como não conseguiu reagir contra o Cuiabá, o Atlético Goianiense, perdeu para o Juventude, agravou o caso dele e ele perdeu, demonstrou dentro de campo. Hoje foi só mais um dia que ele demonstrou dentro de campo que ele não tinha mais nada a entregar mesmo, que era mais do mesmo, que ele não consegue mudar, ele não consegue pensar um jogo de uma forma, ele não começou o jogo, não dá dando certo, ele não consegue mudar a equipe a partir dali. Se o Scarpa começou encaixotado do lado direito, vai continuar do lado de lá. Se começou com a dupla Arana e Rubens e não deu certo, ele vai continuar do jeito que está também e não vai mudar. Então, vida que segue. Obrigado, Milito. Reverteu a situação lá do Campeonato Mineiro. Ficou com caneco. Teve diversos problemas, como os desfalques lá da Copa América, lesão, jogador que não podia ser inscrito. Depois começou a apresentar um trabalho bom de novo, caiu de novo, com zigue-zague. E na fórmula do futebol, 2 mais 2 é igual a 4. E aí, 12 jogos sem vencer, ninguém se segura. E ainda tem muita gente contra a demissão. Eu falo sempre, eu não tenho dúvidas disso, que se fosse um treinador nacional, se fosse o Filipão, com o mesmo futebol apresentado, perdendo as 2 finais e com 12 jogos sem vencer, o Filipão estaria tomando sacola de ovo na cabeça lá e pipoca na cara dele. A bolha que ainda existe de defesa para o Milito nesse caso é realmente porque não vai reprovar ele de jeito nenhum. Ele pode perder mais 15, que vai ter uma célula, uma quantidade de torcedores aqui defendendo o trabalho dele, né? O Tanaka postou algo muito interessante no Twitter agora. Acabei de receber o print quando eu fui apertar o REC aqui. Que apresentaram para o Milito quando foram contratar ele assim, jogadores que não faziam parte do elenco, Kardec e Vargas. E o Tanaka foi muito feliz porque os 2 jogadores que ele tenta colocar na final da Copa Libertadores da América são 2 que a diretoria falou lá atrás que não ficariam e que não vão ficar em janeiro. Mas, tipo, olha como é contraditório. Em maio, eu vou tirar porque não serve para mim. Em novembro, eu uso na final da Libertadores. E em janeiro, sai. Existe sentido na lógica do planejamento do futebol atleticano? Não existe. Não existe, né? Sobrenomes para assumir. Eu acho que o Tite chegaria com uma rejeição enorme da velha guarda. Os atleticanos mais velhos não suportam o Tite, em sua grande maioria. Tem treinador que é apresentado no cargo balançando. Ele balança no cargo quando ele é apresentado. No caso do Tite de ter participado da campanha do rebaixamento, aquelas situações como o jogo contra o Corinthians no Independência, que ele usou aquela capa de chuva ali, e aquilo aguçava ainda mais o sentimento atleticano, o Tite chegaria com uma rejeição muito grande. Quem assiste o Altero Sport sabe qual é a minha opinião. Eu não acho o Tite essa tragédia que pintam lá na seleção e tal. Não acho o Tite essa tragédia. Mas acho que no Galo teria vida curta por causa do passado, né? E o Luiz Castro, ele vai chegar para a diretoria, essa turma de Portugal, essa turma que está com a vida ganha, eles não vão se queimar. Olha, só vou se vocês gastarem muito dinheiro e levarem reforço que eu quero. E aí que vem meu medo, de na reunião prometerem algo e depois não ser nada do que prometeram para ele sair em março, abril e a gente resetar o videogame e começar tudo do zero de novo. Galo e Vasco ia começar com você puto, você ia ficar puto de todo jeito, o que eu comentei lá no story meu. Se o Galo ganha, faz a melhor parte da vida, você fica puto porque não jogou assim contra o Botafogo, e se perde, joga mal, você fica puto porque o Galo perdeu. E é o que aconteceu. Você ficou puto porque o Galo não jogou nada. O Atlético não jogou nada. Nada. A saída de bola do Atlético é ridícula. Não existe saída de bola. Os clubes, todo mundo já percebeu que se pressionar a saída de bola do Atlético
É um time que não sabe o que fazer e ele vai insistir na saída curta o tempo todo e vai entregar a bola para o adversário muito rápido. É o time que tem um buraco no meio campo que ninguém completa, que ninguém sai com a bola, que ninguém consegue carregar, que ninguém volta para armar, que ninguém consegue construir. É um buraco que está nesse meio campo há algum tempo e isso aconteceu mais uma vez. Repito eu, o Scarpa no Atlético é um case assustador. Scarpa é um craque, entende muito de bola. E no Atlético é um jogador sumido no lado do campo a ponto de uma hora que ele vai dominar uma bola eu falo, caramba, o Scarpa tá em campo, cara. Scarpa tá no jogo e eu não fazia ideia que o Scarpa estava no jogo. É curioso e até bem referência assim, Rubens e Arana contra o Vasco, porque foi o que não deu certo na Copa do Brasil, que a gente insistiu, a gente conseguiu achar uma bola do Hulk para decidir o jogo. E hoje foi preciso de novo. Fazer o quê, Fael? Qual era a outra opção? Eu não sei se eu colocaria mais um volante, para que o adversário não tivesse espaço, mas eu não colocaria Rubens e Arana. Colocaria o Vargas, cara, o Vargas ele deveria ter saído do Atlético naquela da Copa do Brasil, da Libertadores de 2022 contra o Palmeiras. Ali o Vargas realmente mostrou que não merecia mais vestir essa camisa. Mas hoje, quando o Vargas perdeu aquele gol, eu falei assim, será que tá jogando sério? Será que tá jogando assim, querendo estar aqui, com a cabeça aqui? Eu não levaria ele pro banco de reservas da última partida. Pode ser que faça o gol que salve o Galo, que leve o Galo para o Sul-Americano, mas caráter, dignidade nossa está acima de tudo. Então já aposentaria ele aqui do Atlético também. Colocaria o Alisson. Como esse comentário é mais pesado, eu não vou falar quem foi, mas ele é muito citado aqui. E eu gosto muito de conversar. Tem 3, 4 pessoas assim que eu gosto do futebol, que eu gosto muito de conversar. Esse cara falou que o Alisson faz muito lance para ele e tá precisando fazer mais pro time. É uma visão que eu tenho também. Alisson, você tem que entender que você não tá fazendo DVD na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você não tem que driblar 3 e chutar pro gol para fazer um highlights do seu vídeo pro YouTube. Você tá numa equipe coletiva, né? E aí talvez seja daquela teoria de que melhor é quem não tá jogando. Então eu acho que riscando nomes que eu não colocaria, acho que eu iria de 3 volantes para tentar segurar um pouco lá atrás, ou meteria mais um zagueiro, já que é para jogar assim, dando toquinho curto lá atrás o tempo todo, com dificuldade de sair para depois dar um chutão. E mais uma vez ficou o Davidson lá na frente assistindo, porque eu não vejo muito sentido do camisa 9 estilo Davidson lá na frente se você não consegue carregar a bola até ele. O que o goleiro do Vasco trabalhou? O que o goleiro do Atlético Goianiense trabalhou? Do Atlético Goianiense, do Atlético Paranaense trabalhou naquele jogo? Do Atlético Goianiense também, é verdade, a gente perdeu para o Atlético Goianiense também. Trabalhou o quê? Você deixa um cara ilhado lá na frente, você vai dar toquinho pro goleiro, pro zagueiro, pro lateral, chegar no meio, devolve pro cara que tá na ponta, que devolve pro lateral, que devolve pro zagueiro, que devolve pro goleiro, para dar um chutão lá pra frente. Aí talvez você acione esse cara de camisa 9. Por quê? Como um lance que o Rubens consegue casquinhar, e o narrador quando fala, o Rubens casquinhou e a bola sobrou pro Davidson e ele correu com ela. É exatamente o método Luiz Felipe Scolari. É puro suco de Luiz Felipe Scolari, porém com mais eficiência, mais eficácia. Não é essa coisa feia que consegue só uma no jogo, não. Quando você consegue casquinhar por camisa 9, o método Cuca, Filipão, é muito mais eficaz que isso. Eu não tô com tesão, eu não tô com saco para ficar falando muito. Desculpa, galera, se eu tô sendo grosso, se eu tô sem paciência, mas eu vou encerrar o pós-jogo hoje falando um pouco do jogo, porque eu queria desabafar. Eu já desabafei lá no começo, beleza? Eu preciso que vocês, sempre que forem se divertir na KTO, acione o link que está aqui fixado no comentário. E quando fizer o cadastro lá, para você se divertir, você tem que ter mais de 18 anos, você não pode ter menos de 18 anos. E para você, principalmente, se divertir com muita responsabilidade, vem aí a última rodada do Brasileiro, tem ligas europeias e muito mais no fim de semana. Beleza, turma? Tá aqui o link da KTO. Beijo no coração de todos vocês. Até o próximo pós-jogo. Tchau.